Fala, meus amigos, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do canal HB Santos TV. Como de costume, eu sempre falo aqui para você que ainda não é inscrito, peço que você se inscreva, ative as notificações e vamos ao que interessa. Vamos falar de Santos, né, pessoal? Mas antes de falar do Santos, lógico que vocês estão aqui para acompanhar a escalação de Santos versus Flamengo. O jogo vai ser hoje às 19 horas, horário de Brasília, e o Santos precisa destes 3 pontos, né, para se afastar um pouco mais daquele escalão de baixo, né? Faz um bom tempo que o Santos não conquista uma vitória no Campeonato Brasileiro e hoje ela seria muito bem-vinda, tá, pessoal? E também para olhar um pouco mais para a parte de cima da tabela, não visando um título. Lógico que o torcedor santista não espera um título do Santos em 2022, talvez em 2023, mas, né, este ano não é ano para se falar em título pro Peixão. Talvez chegar longe em uma Sul-Americana, Copa do Brasil, nem se fala, né? Eu já falei para vocês a situação do Santos e o que nos resta é simplesmente fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco eu vou passar para vocês aí a escalação do Santos, a escalação do Santos do Rio de Janeiro, né? Se é que vocês me entendem, né? E vamos lá, né, pessoal? Mas antes de falar sobre este jogo aí, eu gostaria de dar para vocês o meu testemunho, né, da Copa do Mundo de 2002, né? Por que eu vou falar da Copa do Mundo de 2002? Porque foi algo que marcou a minha vida, né? Muitos de vocês nem eram nascidos, né, quando a seleção brasileira foi campeã de 2002. Então vou fazer aqui o meu relato de como foi que eu vivi aquele momento e vivi intensamente, tá, pessoal? Bom, vamos lá. Como eu começo, né? Primeiro que eu acompanhava todos os dias, né, para saber quais seriam os adversários do Santos, né? Salvo me engano, parece que a China caiu no grupo do Santos, a Costa Rica, a Turquia, né? Este era o grupo do Santos, né? Do Santos não, perdão, da seleção brasileira, né? Pessoal, o canal fala do Santos e aí nós ficamos com o Santos na cabeça, né, pessoal? O Santos, né, que já representou a seleção brasileira em alguns jogos, depois nós contaremos essa história aí para vocês, tá, pessoal? Mas assim, e a base da seleção brasileira já foi o Santos e o Botafogo, né? Então, pessoal, naquela época, né? E por que eu vou falar da seleção brasileira? Muitos de vocês vão falar assim, pô, Gabi, mas vai falar de seleção brasileira, cara. Seleção brasileira é banco de negócio, é balcão de negócios da CBF. Sim, hoje pode ser. Mas que eu me lembre, aquele ano foi um dos últimos momentos, né, que eu vi a seleção brasileira realmente brilhar no mundo, tá, pessoal? Então, por isso que vale a pena falar aí dessa história do pentacampeonato da seleção brasileira, né? Que tinham vários jogadores que estavam voando, né, nas suas equipes, né? Alguns aparecendo aqui no Brasil, que é o caso do Kleberson, né? Que foi cedido aí, salvo me engano, pelo Atlético Paranaense, a seleção brasileira, salvo me engano, parece que foi o único jogador do Atlético Paranaense que foi para a seleção brasileira, né? Uma seleção que tinha Ronaldinho Gaúcho, que tinha o Ronaldo Fenômeno, eram Roberto Carlos, Cafu, né? Emerson, né, que foi cortado faltando um dia para a estreia da seleção brasileira. Parece que foi contra a Turquia a estreia, salvo me engano. Acho que foi isso mesmo, a seleção conseguiu um gol aí com o Ronaldo no finalzinho, né? Teve um pênalti também que parece que não era para ter sido marcado, não sei se foi no segundo jogo contra a Turquia ou se foi no primeiro, né? Dessa situação aí eu tenho flashes, mas assim, galera, foi inesquecível, porque realmente nós vimos uma seleção brasileira composta, uma seleção brasileira que realmente colocava medo em qualquer adversário, tá? E hoje, né? Hoje não, né? No mês de junho, né? Está completando aí 20 anos, né, do pentacampeonato. Completou 20 anos do pentacampeonato. E exaltar, né, o pentacampeonato a essa altura é muito bom, porque nós estamos próximos aí de mais uma Copa do Mundo, a Copa do Mundo no Catar. A seleção brasileira mais uma vez está presente, né? E a seleção brasileira nunca ficou de fora de uma Copa do Mundo, mas aquele time, né, que tinha Kaká, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Cafu, Roberto Carlos, Kleberson, Gilberto Silva, Edmilson, enfim, pessoal, era uma seleção, né? Eu lembro que teve uma vez, né, que houve uma reportagem aí, salvo me engano, foi
do Globo Esporte, foi do GE ou foi no Fantástico, né? E o Filipão estava se organizando aí, ele tinha acabado de fazer a preleção de quem iria viajar para a Copa. E ele foi na rua, né, fazer algumas coisas, né, não relacionadas aí à seleção brasileira. E ele encontrou uma mulher, cara, que falou que se ele conseguisse ganhar a Copa... teve o Vampeta, né? Essa história foi até relacionada com o Vampeta. Que se ele conseguisse trazer o caneco com o Vampeta no time, que ele ganharia um beijo na boca dessa mulher. Eu não sei nem se o beijo aconteceu, tá, pessoal? Parece que aconteceu, tá? Mas assim, eu não acreditava também no Vampeta, né? O Vampeta foi um jogador que foi pouco utilizado na Copa do Mundo de 2002, né? Mas teve o seu valor, né? Nos treinamentos, nos amistosos, né? Também nas eliminatórias da Copa. Foi um jogador importante, tá? E por isso ele foi para a Copa. Mas a seleção saiu do Brasil totalmente desacreditada por conta daquilo que estava fazendo nas eliminatórias. Mas sim, era uma seleção muito, mas muito forte. A seleção brasileira se classificou para a Copa do Mundo na repescagem, para vocês terem uma ideia, né? Mais ou menos o que aconteceu com a seleção da Argentina na última Copa, salvo me engano, tá, pessoal? Mas assim, foi assim espetacular, porque saiu totalmente desacreditada a seleção. Lógico, né? Nós sabíamos que a seleção iria se classificar contra a Venezuela. Foi o último jogo aí. Não era repescagem, né? Não me recordo. Parece que não foi repescagem. Foi o último jogo das eliminatórias que poderia classificar a seleção brasileira. E nós nos classificamos. Sabíamos que nós iríamos nos classificar, tá, pessoal? Mas sim, a seleção chegou desacreditada, mesmo com estes galácticos que nós tínhamos na seleção brasileira, tá? Mas assim, até o próprio Marcos, tá, que foi o goleiro titular da seleção brasileira, ele foi brilhante naquele jogo contra a Bélgica, né, que ele faz uma defesa lá no finalzinho de ponta de dedo. Aquela bola, se tivesse entrado ali, a Bélgica estava, ó, amassando a seleção brasileira, tocando muito a bola. A Bélgica ali já mostrava o seu poder de fogo, né? A Bélgica hoje, que é uma seleção que chega forte também nas Copas, né? E contra a Inglaterra, foi um jogo assim que, sabe, quando nós tomamos o gol da Inglaterra, nós ficamos assim sem chão. E aquele gol do Ronaldinho Gaúcho, né? E até hoje, né? Ninguém sabe se ele chutou ou se ele cruzou a bola. Para mim, ele chutou no gol. A visão dele foi bem clara, né? Do goleiro da Inglaterra sempre está adiantado nas jogadas de falta aí da seleção brasileira. E ele percebeu isso e ele conseguiu bater aquela bola com perfeição. Você é louco, foi uma bola com perfeição que acabou entrando aí no gol da Inglaterra, né, pessoal? Então, assim, foram momentos bons. E o que eu aconselho para você que não acompanhou a seleção brasileira, nunca viu a seleção brasileira ser campeã de uma Copa do Mundo, viva intensamente, porque isso vai te marcar, assim como me marcou, cara. Marcou muito, mas muito mesmo. Eu lembro de cada jogo, de alguns detalhes, né? Até porque eu era muito novo. Eu tô agora com 30, eu tinha 15 anos na época, pessoal. 15 anos, né? Então, 15 anos dá para lembrar de muita coisa. E você que nasceu agora, aproveite, porque eu vejo essa seleção chegando muito longe. Não tem como não torcer para a seleção, tá? Nesta Copa do Mundo, porque nós teremos alguns jogadores representando o Peixão, né? Por mais que não estejam hoje no Peixão, né? Tem o Danilo, tem o Neymar, tem o Rodrigo, né? Então, assim, tem jogadores que estão na seleção hoje e nós torcemos para a seleção porque é a seleção e também porque hoje tem jogadores, né, que amam o Santos e estão lá defendendo a seleção brasileira, tá bom, pessoal? Então, os meus parabéns aqui à seleção de 2002, né? Foi uma conquista memorável, foi uma conquista que me marcou e espero que a seleção brasileira de 2022 possa estar marcando a sua vida também, tá, pessoal? Então vamos falar agora de Santos versus Flamengo, né? Esse Flamengo aí que tem muitos jogadores, ex-jogadores do Peixão, tá? E eu vou trazer para vocês aqui as prováveis escalações, né? 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo às 19 horas. Né? E vamos lá, né? O Santos deve entrar em campo aí com João Paulo, Auro, Emiliano Velasquez e Eduardo Bauerman e Lucas Pires, né? Camacho, Vinícius Zanocelo, Ângelo e Julio,
Léo Batistão e Marcos Leonardo, né? O Bustos deve estar preenchendo aí o nosso meio-campo e ele deve estar entrando aí no 4-4-2 bem centralizado, tá? E nós esperamos aí uma vitória, né? Estão pendurados o Bruno Oliveira, o Ricardo Goulart, Ângelo e o Julio, né, pessoal? Desfalques: Madison com lesão na coxa esquerda, Maicon, lesão na coxa direita, Fernandes, suspensos, tá, pessoal? A provável escalação do Flamengo. O Flamengo deve vir com Santos. O Flamengo gosta tanto do Santos que até o seu goleiro se chama Santos, né, pessoal? Rudinei, ou Mateuzinho, Pablo, Davi Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, né? Thiago Maia, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Gabigol e Pedro, né? Ou Marinho. Essa é a provável escalação aí do Flamengo, né, pessoal? Bom, o Flamengo vive uma situação muito parecida com a situação do Santos, né? Então não nos mete medo, né? O Santos tem que chegar, fazer o seu papel de casa. Como eu falei para vocês, já tem um bom tempo que o Santos não conquista aí essa vitória jogando em casa e no Campeonato Brasileiro, e vencer hoje seria essencial para que o Santos consiga aí, né, dar um salto na tabela. Esses 3 pontos seriam muito bem-vindos a essa altura do campeonato, tá bom, pessoal? Bom, vou parar por aqui, né? À noite nós estaremos de volta aí para fazer o nosso pós-jogo, né? Terminou a partida, vocês já sabem aonde acompanhar, né? Vamos falar de Santos aqui. Parabéns, seleção brasileira de 2002, e pra cima deles, Peixão. Tamo junto. Até a próxima, perdão. Tamo junto.